Você já se perguntou se a Mozilla, aquela que sempre bateu na tecla de privacidade, pode estar vendendo ou compartilhando os seus dados em segredo? Então, pessoal, nos últimos dias o Firefox, um dos navegadores mais associados à privacidade, passou por alterações nos termos de usos que levantaram suspeitas de venda de dados. Será que a Mozilla, que sempre se posicionou como defensora aqui da liberdade digital, está cedendo aos interesses comerciais? Nesse vídeo nós vamos analisar o que realmente aconteceu, o que causou tanta indignação e se é possível continuar confiando ainda no Firefox. Mas se você quer pular todo o drama e quer um navegador para desktop, só que 100% focado em privacidade, deixe o Firefox de lado. A minha resposta direta para você é instalar o Move Ad Browser ou o LibreWolf. Ambos são forks open source do Firefox que já vem sem telemetria, sem anúncios patrocinados, sem o Pocket integrado e você só pode ir lá importar lá os seus favoritos, poucos cliques e pronto. A sua experiência é quase idêntica ao Firefox. Assim, você não depende das configurações manuais, nem precisa se preocupar com os termos dúbios da Mozilla. Lembrando que eles focam em privacidade mesmo, tá? Então, não temos histórico salvo. E alguns sites também podem quebrar devido às suas proteções. Caso você se sinta incomodado com alguma coisa, você sempre sim pode desativar alguma dessas proteções se você quiser. Agora, se você quer um navegador meio termo, que salve seu histórico, mas também que tenha uma proteção contra anúncios, rastreadores, instale o Brave, tanto no PC quanto no celular. Ele funciona para iniciantes e avançados em tecnologia. Basta desativar algumas opções do Brave, que a gente chama de hardening, e tá lá na Map Academy para você aprender como fazer e desativar essas opções e deixar o seu navegador mais seguro. E pronto, você estará com um ótimo navegador também. Então, se você só veio aqui, clicou nesse vídeo só para ter as minhas recomendações de navegadores, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Antes de ir, não esquece de deixar o seu like. Mas se você quer entender todo esse escândalo e estar preparado, estar à frente nesse jogo aí de navegadores, privacidade, segurança digital, fica comigo aqui até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Vamos entender então o que realmente aconteceu. A Mozilla, ela alterou sem muito aviso prévio os termos de uso e a política de privacidade do Firefox, incluindo uma cláusula que soava como: olha, você concede à Mozilla uma licença mundial e gratuita para usar todos e quaisquer dados que você inserir no navegador. Ou seja, você está dando acesso total à Mozilla. E isso foi um balde de água fria para a comunidade de segurança digital, que entendeu isso como: olha, agora a Mozilla pode pegar todo o meu conteúdo, tudo aquilo que eu acesso na internet e simplesmente fazer o que quiser. E a polêmica ela se intensificou quando a Mozilla removeu lá do seu FAQ, ou seja, das suas perguntas frequentes, a frase, abre aspas, nós não vendemos os seus dados. Então, isso acabou levantando ainda mais desconfiança em cima do navegador, em cima de toda essa situação. E a comunidade ela reagiu imediatamente, bombardeando fóruns, redes sociais. Enfim, foi uma loucura, tudo isso agora nesse feriado de carnaval, tudo isso nesse comecinho agora do carnaval. Por quê? Porque como assim, né, pessoal? A Mozilla, que sempre foram aí um dos defensores da privacidade, um dos primeiros navegadores, né, a se diferenciar do Google, de todo esse ecossistema, como que eles agora estavam retrocedendo, voltando atrás? E o protesto foi tamanho que até o site archive.org, que é um site que faz um arquivamento, né, cria uma cópia de todos os sites da internet, ele chegou a ficar sobrecarregado. Por quê? Porque as pessoas elas começaram a correr atrás das provas, ou seja, das versões anteriores dos sites da Mozilla, para entender ali o que mudou exatamente, quais foram as frases, o que a Mozilla está querendo dizer com todas essas mudanças. Então, foi tudo muito caótico. E a resposta inicial da Mozilla também não foi nada agradável. Foi aquela clássica, né? Eles disseram, pessoal, olha, vocês que estão confusos, a gente realmente precisa desse tipo de licença para poder operar o Firefox, então não é nada demais, fiquem tranquilos. Mas o público também não gostou nada desse tom, porque soou como se eles estivessem minimizando, né, a preocupação real dos usuários, né? Como se o cara falou, poxa, não é nada, né?
Como assim não é nada? Você está literalmente atualizando uma licença, dizendo que você vai acessar todos os meus dados e você está dizendo que não é nada? Como assim? E já não bastava isso, né? Qualquer mudança desse tipo, acho que em qualquer navegador seria, assim, no mínimo estranho. Mas na Mozilla já soou mais estranho ainda. Mas também o momento que eles escolheram para poder trazer essa mudança foi o pior momento possível. A gente está num cenário onde navegadores concorrentes estão sofrendo aí com críticas sobre bloqueio de anúncios ou invasão de privacidade. Estamos também no cenário onde o Google, propriamente dito, descontinuou o Manifesto V2, impedindo extensões como o uBlock Origin, né, que fazem o bloqueio de anúncios, rastreadores, parassem completamente de funcionar no Google Chrome. Eu comentei sobre isso também aqui nesse vídeo. O próprio YouTube recentemente começou uma investida contra os bloqueadores de anúncio, impedindo que as pessoas assistissem aqui os vídeos nessa plataforma. Conversamos também sobre esse outro caso nesse vídeo aqui. Então, o Google em todas as suas plataformas, seja ele no Google Search, seja ele no YouTube, ele começou a criar investidas contra projetos que iam contra o bloqueio de anúncios, bloqueio de rastreadores, e isso causou uma grande comoção na comunidade. E o que acabou sendo visto também como saída, como solução, foi o próprio uso do Firefox. Para as pessoas que usavam o Chrome, olha pessoal, você que está aí no Chrome, não está conseguindo bloquear anúncios no YouTube, vem para o Firefox, tem o bloco aqui, o bloco funciona, basta você instalar e pronto, você não precisa se preocupar. Mas aí vem uma mudança como essa. O que você espera? O que você acha quando vem uma mudança como essa? E exatamente em todo esse caos que vem agora a Mozilla e lança essa bomba. Essa seria aqui a chance perfeita, né, pessoal, da Mozilla fortalecer a sua posição. Por exemplo, pessoal, ó, tá vendo todos esses navegadores aí? Edge, Chrome, todos eles não estão nem aí para sua privacidade, mas eu, Firefox, tô aqui, ó, protegendo a sua privacidade. Vem para cá, né? Seria uma chance deles também atraírem mais usuários para sua base, né? Converterem mais usuários. Mas o Firefox deu um próprio tiro no pé e viu muitos usuários pensando em migrar para Brave, Vivaldi ou até mesmo outros forks do próprio Firefox, como o próprio LibreWolf e o próprio Movad, que eu indiquei para vocês no início do vídeo. Mas para a gente entender de onde veio toda essa confusão, é importante, é essencial a gente conhecer a California Consumer Privacy Act, CCPA. Essa é uma lei lá do estado da Califórnia. E a Mozilla ela está sediada lá na Califórnia. Ela também é uma organização que comanda o Firefox, mas precisa sim se ajustar às exigências dessa lei estadual, criada assim para dar aos consumidores mais controle sobre a sua coleta, uso e compartilhamento das suas informações pessoais. E a CCPA ela define vender dados de uma maneira muito ampla. Ela define como qualquer forma de compartilhamento de informações em troca de benefícios financeiros ou outra consideração valiosa. Ou seja, compartilhar informações de usuários por benefício financeiro ou por qualquer outra coisa que seja valioso pode ser interpretado como venda de dados. E como que fica a Mozilla? Para quem assistiu o vídeo onde conversamos sobre a decadência do Firefox, sabe que ao longo dos anos a própria Mozilla foi fechando acordos milionários com Big Techs e gradativamente abrindo mão dos seus valores. E esses acordos basicamente são a Mozilla onde ela coloca atalhos patrocinados, deixa, por exemplo, o motor de busca do Google como padrão e outras ações dentro do próprio navegador também. Segundo a ótica da lei CCPA, isso significa que se a Mozilla ela recebe dinheiro de parceiros de busca ou exibe anúncios com base em dados, mesmo que supostamente anônimos, essa prática ela pode entrar sim na categoria de venda. Em outras palavras, pela ótica da CCPA, a Mozilla estaria assim vendendo os dados dos seus usuários. Então, para evitar os processos, a Mozilla ela removeu expressões como não vendemos dados dos seus materiais. Por quê? Porque seria terrível para ela ser processada por grandes empresas, por pessoas, né?
ter processos gigantes, porque ela teoricamente estaria vendendo dados sim. Por quê? Porque ela estaria trocando dados dos seus usuários por esse benefício financeiro, né? Por esse dinheiro que vem do Google, que vem do Yahoo, que vem do AliExpress. Isso sim se enquadraria em venda de dados dentro dessa própria lei lá da Califórnia. Mas não só dentro dessa lei da Califórnia, mas em outras jurisdições, até mesmo esse compartilhamento limitado ou até mesmo anonimizado, ele pode ser visto como venda, tá? Está falando aqui, por exemplo, de GDPR, LGPD. Essas outras leis, seja da Europa, seja aqui do Brasil, elas também possuem algumas características similares, sabe? Então, a Mozilla aqui, ela quis se blindar contra processos, né? Removendo esses slogans, né, de venda de dados e tal. Isso porque o modelo de receita do Firefox depende de acordos com mecanismos de buscas, né? A gente fala, a Mozilla é uma fundação sem fins lucrativos, pede doação e tal. Gente, a maior parte da renda da Mozilla não vem das doações, vem do Google, né? Vem dos stories patrocinados lá do Pocket, dos atalhos promocionais, das sugestões da nova guia, do próprio buscador do Google sendo o padrão dentro do Firefox. Tudo isso é uma forma de renda para a própria Mozilla. Agora é saber se isso é ético, se isso configura uma venda de dados ou apenas uma forma de monetização legítima. Nós temos aqui uma zona cinzenta e isso varia conforme a forma, né, que nós temos entre os termos redigidos, como que a lei aplica suas definições. Eu não vou entrar nesse escopo aqui. Só que a Mozilla, a gente precisa reconhecer que ela foi imprecisa na sua comunicação e fez parecer que ela estava agindo às escondidas, que ela estava tentando e maquinando por trás dos panos para roubar os dados de todos os usuários. Só que, na verdade, o que ela queria fazer aqui era justamente se proteger juridicamente e se adequar a essa lei. Foi o melhor momento, na minha visão, para ela poder fazer isso? Não, mas ela deveria fazer isso em algum momento. Só que não foi feito da maneira correta. Eu já vou te explicar a causa disso. Porque antes disso, precisamos falar sobre o rumo que a Mozilla tem tomado. Você já reparou que alguns navegadores, como o próprio Firefox, têm mostrado lá suas sugestões patrocinadas ou têm inserido notícias recomendadas na nova guia, e isso não acontece por acaso. Essa prática ela está diretamente ligada ao modelo de negócios de uma AdTech, ou seja, é um termo que se refere a um conjunto de tecnologias usada para coletar dados e exibir anúncios supostamente ali personalizados. E aqui está o grande problema. Se um navegador ele tem interesse comercial em publicidade, ele precisa saber o que você pesquisa, para onde você clica, quanto tempo você passa em cada site, ou até mesmo o seu comportamento de navegação ao longo do tempo. Então, mesmo que essas informações sejam coletadas de forma anônima ou agregada, a cada nova atualização do navegador, mais e mais dados podem ser processados para otimizar esses algoritmos. E a principal questão é, depois de coletados, para onde vão esses dados? Quem pode acessá-los? Então, o caminho de uma AdTech, que é o que a Mozilla vem tentando ser, só que tentando ali respeitar a privacidade e tal, é um caminho tortuoso, não é um caminho fácil. E essa é uma das minhas principais críticas também em relação à Mozilla. Ela precisa se decidir se ela quer ser uma empresa non-profit, ou seja, uma empresa sem fins lucrativos, ou se ela quer de vez migrar para uma empresa for profit, né, onde ela quer ter lucros, oferir lucros e se tornar uma empresa de anúncios e tal. Não dá para ela ficar em cima do muro, ao mesmo tempo que tenta proteger os dados dos seus usuários, mas ao mesmo tempo que tenta também pegar mais dados dos usuários para lucrar com os anúncios. É incoerente, não é certo, não é legal, sabe? Mas tudo isso é consequência de uma questão sobre como o dinheiro fácil destrói as organizações. As pessoas frequentemente me perguntam, Pio, qual é a sua opinião sobre a Mozilla, sobre o Firefox? E quando a gente analisa a trajetória da Mozilla, vemos que ela parece estar se transformando cada vez mais em uma AdTech, né? Uma empresa que lucra com anúncios através dos seus produtos. Eu já havia antecipado essa possibilidade para vocês em outros vídeos, embora muitos tivessem discordado. Ai, Pio, você está aumentando muito. Não, eu já antecipei isso para vocês e trouxe isso claramente
né? Eu não seria displicente de trazer uma coisa que realmente não tivesse embasamento. Tanto é que os acontecimentos agora recentes provam que essa mudança já estava se desenrolando pelos bastidores. Mas além disso, a verdade é que a Mozilla se acomodou. Quando o dinheiro começa a entrar de forma constante e fácil, seja por meio de acordos de pesquisa ou receitas publicitárias, a pressão para inovar, para se comunicar com clareza, tudo isso diminui. Enquanto nós temos aí outros navegadores na rua, né, que são menores, estão tentando lutar arduamente para conquistar cada usuário, a Mozilla se sente confortável, porque a sua renda não depende de nada, né? Não depende de inovação dela, não depende de transparência, sempre vai estar caindo ali alguma coisa do Google na conta dela. E esse cenário, ele pode atrofiar não apenas a capacidade de inovar, mas também de se conectar efetivamente com o público. A partir do momento em que a Mozilla passa a receber financiamentos substanciais, ela perde o senso de urgência, seja de ouvir, de responder às necessidades dos seus usuários. E sem essa pressão competitiva, a organização ela não se empenha em corrigir os seus erros de comunicação ou talvez em implementar melhorias essenciais no seu produto. Basta a gente olhar aí para a gestão, os altos salários, por exemplo, da Mozilla. Executivos da Mozilla, e aqui eu estou falando de uma organização sem fins lucrativos, eles chegam a receber cifras que beiram a milhões de dólares anualmente. O dirigente da Mozilla, o Mitchell Baker, ele ganha mais percentualmente sobre faturamento do que o próprio CEO do Google. Com certeza tem alguma coisa errada com essa organização. E já com todo esse quadro desenhado, nós temos a sensação de que, primeiro, a liderança ela não precisa se esforçar para obter resultados concretos, já que os recursos financeiros sempre parecem ser garantidos, e essa complacência ela impacta diretamente a cultura organizacional. Ou seja, se a gente for analisar friamente, qualquer setor de relações públicas teria feito melhor, teria lidado melhor com essa situação. Um bom PR, por exemplo, teria manejado com muito mais eficácia, de maneira muito mais eficiente, a recente polêmica. E teria saído muito melhor, não só dessa situação, mas de todas as outras situações que a Mozilla tem se colocado nos últimos meses e nos últimos anos. A Mozilla não vem de hoje se colocando em maus lençóis. Mas, ao invés disso, a comunicação ela deixou a desejar, transmitindo a impressão de que a Mozilla não se importa com as preocupações de quem sempre a considerou como um baluarte de privacidade. Então, o que nós temos aqui em resumo? A falta de pressão para inovar e a facilidade de acesso a recursos financeiros tem permitido que a Mozilla perca o senso de realidade, não saiba como lidar com a realidade. E sem essa motivação, até práticas questionáveis na comunicação e na política de privacidade são toleradas, mesmo diante desses protestos aqui. Só que a longo prazo, essa ausência de garra, e aqui eu estou falando diretamente para o pessoal lá da Mozilla, tá? Essa ausência de garra competitiva pode corroer a imagem e o propósito de uma instituição que, por tanto tempo, foi referência na luta por uma web aberta e livre. No fim, assim, pessoal, para você que chegou até aqui, a decisão de continuar ou não usando o Firefox é sua. Eu, particularmente, espero que a Mozilla reencontre o caminho, reencontre a clareza e a transparência, porque historicamente ela sempre teve um papel fundamental na construção de uma web aberta, de uma web livre, mas ao longo desses últimos 10 anos, né, e mais, ela se perdeu completamente. Parece que não importa se eles têm mais usuários, se eles não têm, se eles estão perdendo mercado. Parece que não importa. Se o bolso está cheio, ó, tá tranquilo. Até chego a cogitar o seguinte: parece que a Mozilla só existe para que o Google Chrome, para que o Google não seja considerado um monopólio. Por que o Google manteria um outro navegador concorrente? Por quê? Sabe? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar conversando. Se você gostou desse vídeo, like, compartilhe, e a continuação desse conteúdo vai estar lá na Map Academy. A gente traz alguma coisa sobre hardware, enfim, link aqui embaixo na descrição. A DuckDuckGo também está seguindo o mesmo caminho de decadência da Mozilla, e nesse vídeo aqui do lado nós conversamos sobre toda essa situação, tá? Então vejo você lá, valeu e até mais.